E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. A gente já está agora, prestem atenção. Vamos começar o patch. Vou até voltar para o anterior. Patch complementar um, ou seja, ele vai complementar o primeiro patch. A gente vai poder aprofundar alguns assuntos, tá? A gente faz essa opção justamente para aqueles que ainda têm dúvidas sobre os assuntos anteriores. A gente não dê um passo à frente sem realmente ter compreensão de todos, ok? Então, semana 5. Por que semana 5? Porque é a continuação das semanas anteriores. A gente está no primeiro bimestre. Esse primeiro bimestre é composto por uma parte pelo que o governo do estado de Minas faz, outra parte é os professores que vão fazer. Então, eles já fizeram a parte dele as 4 primeiras semanas, vocês já terminaram os PETs, agora começa a parte que os professores prepararam para vocês. A gente escolheu, separou algum material e aí vamos às explicações, ok? Bom, então, como era essa travessia? Sempre quando a gente está na aula presencial, eu gosto de falar dessa travessia, pedindo para os meus alunos imaginarem como seria entrar num navio que você não sabe direito para onde vai desembarcar. Você vai entrar num lugar apertado, estreito, onde as pessoas que estão lá não falam a mesma língua que você, alguns sim, uma grande maioria não. Você vai ficar dias e dias dentro de um navio de madeira, fingindo, infiltrando água, úmido, fedido, não pela madeira, mas porque tem muitas pessoas ali sem tomar banho há dias, estão suando, estão vomitando, passando mal com a ida e descida da maré, né? A maresia. Pessoas que estão doentes, tossindo, espirrando, vírus rolando. Então, um navio chamado Tumbeiro, que entravam 700, 600 negros, desembarcavam apenas 300. A maioria morria no caminho. Mas era tão lucrativo. Imagina você pegar um produto grátis, é, e aí você começa a lucrar a partir dali, né? Você não teve que gastar dinheiro para buscar matéria-prima. A própria matéria-prima já aparece perfeita. Então, é o primeiro cara que pega os negros no continente africano, no meio dos países lá, e coloca para vender, ele tem um lucro X. Qualquer lucro para ele já é grandioso, porque ele pegou a matéria-prima a R$ 0, a zero moedas de ouro no período. Então, aí ele vai e vende, depois a segunda pessoa vende de novo, pegando aí 100% de lucro em cima do que ele pagou lá no continente. Aí ele tem um gasto da viagem, que ele inclui um pouco no gasto de cada negro e tal. Então ele chega lá, ele comprou 600, então ele vai colocar o preço em cima desses 600. Só que ele vai só vender 300, metade. Tem que pegar cada negro ali, tem que valer o dobro do que ele pagou no continente africano para poder pagar o negro que ele começou o transporte e morreu no caminho. Chega aqui valendo 300%. A gente que comprava apenas um negro para poder alugar ele, para poder não precisar trabalhar e ganhar dinheiro com esse um negro. Eles juntavam um dinheirinho, dava um, dois negros, com eles para trabalhar, alugando eles, e você ia viver do lucro que eles traziam. Era um investimento, máquina. Infelizmente era assim. Então, a travessia, esse período de colocar o navio no mar, e aí eles imaginem que não tinha banheiro, eles tinham que fazer as suas fezes, suas necessidades em baldes, e jogar depois, né, num momento, alguém ia lá, recolhia isso e jogava pela janela, da proa para o mar, né? Não sei como que era. Mas imaginem também que você não tinha muito lugar, tinha que deitar um lado, encostar no outro, o espaço era reduzido. E imagine que, se o barco afundasse, os negros estavam amarrados, mãos e pés. E muitos, não só mãos e pés, também estavam amarrados
pilastras, em colunas, vigas que tinha dentro dos porões dos navios cruzeiros. Então, a travessia era muito árdua, rosa, a maioria não sobrevivia. Alguns tentavam resistir, eram colocados para o lado do navio, dependendo do que quisesse, do castigo. Outros eram castigados severamente, se tivesse motins. A comida era escassa, não tinha muita comida, era o suficiente para você não morrer de fome, mas também não era abundante, nem o suficiente para matar a fome. Era um momento de viagem muito tenso. A próxima coisa que eu quero explicar, o próximo tópico, trabalho. Como era trabalhar? Imagine vocês iniciarem os trabalhos às 5 da manhã, previsão para parar às 5 da tarde, comendo pouco, bebendo pouco, trabalhando muito, alguém vigiando, pronto para chicotear suas costas. Pronto para dizer que você não está trabalhando bem, te humilhar. Imaginem trabalhar nas piores condições, sem proteção ao sol, sem proteção da chuva, se expondo a riscos iminentes, entrando na floresta com animais desconhecidos. Você não fala na língua do colega de trabalho. Tem outro negro ali sendo escravizado, mas muitas vezes você nem está falando. Só podia trocar olhares, se sentir a dor do outro. Não trocava-se roupa. Tinha verdade de tomar banho, de se limpar ao final de trabalho. Não gosto de situação de trabalho dos escravos como ela é. Alimentação e violência. A alimentação era escassa, só se dava restos aos negros. O que sobrava sempre podia ser aos negros, mas sempre contado para que durasse muito tempo também. Então se matava um porco na casa grande, se mandava os restos, né? Pé, o nariz, o focinho do porco, o rabo do porco, a orelha do porco, daí nasce a feijoada, né? Daí de fazer um ensopado, desse um caldo de proteína forte para os negros, mas era escasso. Imagino que carne era grandes benefícios, né, daquele período ali. Era um produto muito querido, muito disputado, pouco ofertado. Então não tinha sempre feijoada, era de vez em quando. E também não se deixava os negros saírem para caçar. Também não se caçava para eles. Imagina como alimentar 30 negros, 40 negros, um objeto de caçada numa fazenda que você não produz animais, não é? Tem agropecuária. Só a parte de. Então, é isso. Era muito triste, era muito difícil, mas tinha a violência era extrema, os castigos eram os piores possíveis. Tem um filme que chama-se Django Livre, uma ficção, mas toda ficção é elaborada e feita a partir de estudos da realidade. E aí você vai ter, né, castigos de trancar pessoas ao sol, às vezes dentro de caixotes de metal, às vezes em pau de arara, né, troncos de árvores, amarrava-se lá e deixava, batia e deixava, batia e deixava no sol, batia e jogava sal nas feridas para arder mais. Tratamento, humilhação. É, você já imagina que você já está vivendo acorrentado e ainda é humilhado pelo seu senhor, pelo capataz, né, seu senhor. Bom, tem outros tópicos que eu quero falar um pouco mais. Era a vida ali, né? A solidão. Imagina você estar cercado de pessoas, mesma situação que você, mas a sua tribo ficou para trás, a sua família ficou para trás,
as suas memórias de local, de lugar ficaram para trás. Ninguém fala o seu idioma, ninguém tem o seu dialeto, ninguém tem os hábitos que você tem, a temperatura do ambiente não é amado, o cheiro do ambiente não é do que você foi criado, de onde você nasceu. Imagina a solidão que batia, a vontade de ter pessoas que você conhece próximo a você, ou de sentir a terra do lugar onde você nasceu, ou pelo menos perto de onde você nasceu. Um momento onde o mundo não era globalizado, um momento onde as pessoas não conheciam vilarejo vizinho, não saíam do lugar onde viviam, nasciam, cresciam, envelheciam e morriam no mesmo lugar. De repente você é arrancado desse. Era realmente muito agressivo. Essa... E aí a gente pode colocar aqui a violência psicológica, né? Os negros tinham que ser. Não lembro agora quem foi o historiador que disse que achou um relato que uma das primeiras coisas que o europeu fez com o negro foi destruir a capacidade dele psicológica, né? A força psicológica. Fazer um terrorismo psicológico com eles para que eles não tivessem força para se levantar. A gente se pergunta por que os negros não criavam uma grande revolta, assim como aconteceu no Haiti. Talvez por isso, porque eles estavam destruídos por dentro, psicologicamente. Não era a melhor situação para se viver e para se estar. Daí, como arrancar forças para se levantar e resistir? Alguns poucos negros, né? A gente fala de Palmares. Palmares tinha lá ah, 30 mil, 20 mil pessoas vivendo junto com essa sociedade, né? Foram milhões de escravos que vieram para milhões. E é 30 mil. Eu não sei direito a ordem de quantos milhões. Eu acredito que 30 mil, se muito, é 10% disso. Se muito. Então não eram muitos os que se levantavam contra esse terror psicológico para buscar uma outra sociedade para se ver e não ficar mais só, sozinho. Cultura. A cultura é algo que é um traço de resistência muito forte. Quando você é tirado de onde você está, você carrega com você suas memórias e automaticamente a sua cultura, o jeito de viver. Então ali, né, na cultura era onde eles se aproximavam, é onde eles conseguiam sentir mais próximos uns dos outros escravos e ter uma fagulha de esperança. Então essa cultura ela vai permanecer e ela não pensa em você que o branco achava bonita a cultura e como não acha até hoje, né? Não há o preconceito cultural contra a origem negra é muito grande. Então, hoje comemos feijoada, mas tentamos apropriar ela como se fosse algo brasileiro, extremamente brasileiro. Hoje, alguns cultos religiosos vão apropriar-se da sabedoria do preto antigo, né? Do negro velho, dizer que eles sabem o que é a verdade sobre as entidades religiosas que eram cultuadas na África antiga, na África, dentro aqui, né, do período moderno. É, não se sabe muito sobre a cultura dos negros porque ela foi destruída. O que se sabe é o pouco do que sobrou. O que se estuda é o pouco do que se dá para investigar. A cultura negra ela vem tentando resistir e se levantar ao longo dos últimos 300, 400 anos. Né? Então a cultura é o que mantém eles ligados. Mas como eles, quando é atropelada essa cultura, vejam os índios no Brasil, e acredito eu que talvez nem saibam direito quais são os traços religiosos a que eles têm origem, né? Da onde vem a religião dos índios no Brasil. Porque a grande maioria deles acaba que hora ou outra se torna cristão. E tudo bem converter, não é disso que estamos falando aqui. Tudo bem mudar de religião quando se é consciente. Quando eu sabe, essa daqui era a minha religião, eu não quero mais seguir ela, eu quero seguir outra. Mas e quando você é convencido à base do chicote, da escravidão? Que foi o que aconteceu com os negros, na cultura brasileira de escravidão, na cultura escravista. Foi o que aconteceu com os índios, também com a cultura escravista, escravizava, né?
economicamente desfrutava da força da mão de obra dos índios. Então veja, a cultura foi atropelada por uma necessidade, por uma demanda europeia. A cultura dos negros foi devastada. Então, existe a questão da aculturação da cultura afro, né? Ou a mistura afro-brasileira. E aí eu pergunto a vocês, é justo um branco capoeirista diga que é a capoeira? Sabe, sair por aí dizendo, capoeira é isso, capoeira é aquilo. Me parece que é injusto com os negros que lutaram tanto para que a capoeira continuasse existindo. Assim como não é justo o mineiro tentar explicar, né, para todo mundo que é acarajé, prático típico da Bahia. Ainda que ele faça acarajé, tudo bem. Mas daí a ele dizer eu tenho autoridade para dizer o que é e o que não é, me parece um pouco injusto. É o que acontece hoje com a cultura negra no Brasil, né? Brancos, descendentes de europeus, às vezes nem tem descendência, porque podia, né, ter uma miscigenação na família tão negro, mas brancos tentarem dizer que é a cultura negra afrodescendente. Tem uma autora, uma filósofa, Jamila Ribeiro. Procurem e pesquisem ela no YouTube para vocês entenderem mais do que a gente está falando. Tem outros também. Milton Santos, geógrafo brasileiro negro, vai falar muito da questão de ser negro no Brasil. Tá? Pesquisem sobre isso. Bom, vou começar aqui pelo PET, certo? Então tá aqui o PET que a escola montou para vocês. Tá tudo aqui, beleza? PET complementar, né? Número de aulas semanais do ensino médio são 2 por semana. Anos escolares que vocês estão, beleza. As habilidades e o texto que eu dei de base aqui para vocês, mas principalmente pensando em fazer esse aprofundamento aqui agora, antes das atividades, ok? Vamos lá. Bom, vamos dar uma olhada agora nas atividades aqui, nas questões, tá? Só que uma questão. Foi para vocês o PET que a gente fez na escola, certo? Então lá embaixo nas questões tem umas divergências do PET que eu preparei para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A letra C, ela começa aqui, termina aqui, certo? A letra E começa aqui e termina aqui, ó. Beleza? E aqui a gente tem um mapinha também, tá um pouco desconfigurado. Vou ver se o patch que eu preparei tá um pouco melhor, certo? Vou trocar aqui para a versão minha. Mano, aqui, pessoal, olha só. Nesse patch aqui, azulzinho que eu fiz, elas são mais organizadas. Ó, aponte a alternativa incorreta. Justifique a sua escolha no seu caderno. Vai ter que escrever por que escolheu, tá? A letra A. Contribuiu para aumentar as guerras entre os africanos. Pegar africanos e mandar para outro continente para ser escravos motivava mais guerras, sendo que alguns africanos podiam combater outros africanos de outras tribos vizinhas, aprender eles, aprisionar eles e poder transformá-los em escravos e posteriormente vender para os europeus? Será que essa letra A está correta? A letra B era uma atividade da qual participavam europeus, os africanos e brasileiros. Meio óbvio essa, né? Claro. Envolvia vários produtos, sobretudo armas de fogo e pólvora. Será que eles vendiam outros produtos além dos escravos? Todas as lideranças africanas, todas as lideranças africanas participavam da obtenção e venda africana. Então tem que levar em consideração o continente africano inteiro. Será que todos participavam da obtenção e venda de escravos? Só alguns? Só alguns, né? Contribuiu para a estreita ligação, né, entre a história da África e a história do Brasil? Tem nem como dizer, né? O Brasil tem 51% da população, né, negra.
Com 51% do Brasil tem origem afrodescendente. Tá? Tudo bem que a gente mora numa região que não tem tantos negros assim, né? Mas se você pega toda a população do Brasil, boa parte dela, né, mais que todas as outras juntas, é negra. Número 2. Observe o mapa com atenção, tá? Ó, Cabo Verde, São Jorge da Mina, bem aqui conhecido como Costa dos Escravos, tá? Aqui, Cabo Verde, nesse mapa de cá não tem, tá? Aí, ó, Lagos, aqui também não tem, certo? Embaixo, ó, Luanda, Benguela, Moçambique, Mobaça, certo? Bom, aqui no Brasil, São Luís, Salvador, Olinda, o nosso mapa tá Recife, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Aqui, Recife, tá? Bom, agora ficou mais nítido para vocês, acredito. Certo? Então, São Tomé, Lagos, Cabinda, Luanda, Benguela, Assange. Ok? Luís, Recife, Salvador, Belém, Rio de Janeiro. Certo? Bom, aí vocês vão responder perguntinhas. Tá? Cite importantes portos africanos localizados ao sul do Equador. Acha a linha do Equador no mapa. E a linha do Equador. Ó, sul, norte. Norte acima da linha, tá? Sul para baixo da linha. Cite dois importantes portos africanos localizados na costa da Mina, né? Costa da Mina, São Jorge da Mina. Qual era a duração da viagem da África Ocidental para o Brasil? Tá? Dá uma pesquisadinha. Ok? A última. Como eram as condições de viagem dos africanos embarcados no Brasil? Quem viu o vídeo completo sabe. Certinho? Agora acabou. Um abraço, até mais. Tchau.